Olá, amigos da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gotas de Esperança. Estamos contentes de estar aqui com vocês em mais essa oportunidade em que nós, unidos, estamos buscando superar esses dias difíceis, mas necessários para a melhoria do padrão vibratório interior do ser humano e, consequentemente, da humanidade. Os companheiros já estão chegando aqui, a Clara, o Renato. Estamos com essa alegria de podermos nos unir a irmãos queridos, não só daqui, da nossa região, da nossa casa, do Instituto Alvorada Nova, do Núcleo de Fraternidade Francisco de Assis, mas também de outros locais do país, irmãos que moram em nossos corações e que estão conosco, buscando essa sintonia. Nosso companheiro Lenildo também, aqui no Facebook, né? Minha irmã, nossa querida irmã Rosângela, estão chegando aos poucos. E o capítulo que nós escolhemos para essa nossa reflexão da tarde de hoje é o capítulo intitulado Ergue-te. E Emmanuel foi muito feliz na abordagem desse capítulo e nós ficamos meditando, refletindo sobre esse termo, né? Sobre essa conjugação verbal, ergue-te. E nos lembramos que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que há 200 mil anos atrás, mais ou menos, começaram os primeiros lampejos da razão no ser humano, que aqueles primeiros antropóides haviam se erguido, já caminhavam sob duas pernas e começava essa epopeia que estamos trilhando até hoje aqui na face do planeta. Só que esse ergue-te de Emmanuel aí é para nos erguermos do medo, da acomodação, da estagnação, da depressão, do tédio, erguermos-nos espiritualmente, conforme nós vamos ver durante a nossa reflexão, durante esses minutos de reflexão que aqui estivermos. A primeira frase do texto diz assim: caíste em depressão? Ergue-te no trabalho. Isso é muito importante porque nós nos lembramos de Chico Xavier, um espírito superior reencarnado na Terra, em que nos momentos de dificuldade, quando ele se sentia oprimido pelo sofrimento, pela aflição humana, ele tinha lampejos de depressão, e o Emmanuel dizia para ele para ir para a periferia de Uberaba, para visitar os casebres, levar uma palavra de consolo, distribuir o que ele tinha de melhor, que era o seu coração. E ele disse que depois de uma volta pela periferia de Uberaba, o que acontecia? Quando ele voltava para sua casa, tudo estava modificado. Então a frase de Emmanuel, caíste em depressão, ergue-te no trabalho. Temos tantos a fazer, meus amigos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E trouxemos aqui do Evangelho de Chico Xavier, no capítulo 289, um livro escrito pelo nosso irmão Bacelli, Carlos Bacelli. Ele diz assim, o Chico, né, disse assim: a depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que consiga executar. Olha que beleza, porque dentro do nosso lar temos, dentro do reduto doméstico, pequeninas tarefas que durante ou antes desse processo do coronavírus nós não fazíamos. Na depressão o médico pode ajudar, muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Olha aí. Ergue-te,
faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. São palavras do Chico Xavier. Não pense em morrer. A vida está em toda parte. Não podemos ficar tristes com nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando a cada dia. Às vezes a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Como é bom a gente ser instrumento da alegria dos outros, da felicidade dos outros. Como é bom a gente ser útil. Essa é a alegria que nos falta, é a verdadeira alegria de viver. E ele prossegue dizendo, às vezes a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para a reunião com uma certa tristeza. Agora ele dá o testemunho dele mesmo. Ouvindo a dor de tanta gente, a minha era insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa ninguém precisa esperar. Neste mundo, não. Paz definitiva eu nunca pude ver. Nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Para frente. Seguir sempre em frente. Como diria Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados. Vamos avançar. A próxima frase de Emmanuel é: não permita que o tédio faça trevas em teus dias. O tédio, gente, ele rouba a claridade do dia. Fica aquela mesmice. Existe um filme interessante, depois vocês procuram aí na internet, chama O Feitiço do Tempo, onde a pessoa vivia a mesma coisa todos os dias. Era um tédio, ele queria sair, se libertar daquele círculo. E no livro Coragem, de Emmanuel, no capítulo 1, ele diz assim: quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará a luz do coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Hora vazia é hora de trevas, de escuridão. É hora em que nos sentimos impotentes, nos sentimos incapazes, quando na verdade tudo isso é uma ilusão, somos seres capazes. Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós nem sabemos o que poderíamos fazer, até experimentarmos. Esse é o momento de resgatar o grão de mostarda da nossa fé, para que a gente possa avançar. E nesse mesmo livro, no capítulo 5, ele diz assim: se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Olha que maravilha, as tuas horas se converterão em prazer de servir. Vamos servir. E aí ele fala do tempo, porque a depressão e o tédio têm tudo a ver com o tempo. Quem está deprimido ou quem está no tédio não vive o tempo presente, não vive o agora. Ou está no passado, achando que aquela época que era bom, ou está no futuro, ansioso, esperando que ocorra algo, que caia algo do céu, para ser feliz. É preciso estar no agora. E o Emmanuel, ao dizer o tempo disponível é riqueza em teus braços, braços, gente, no Evangelho, mãos, quer dizer trabalho. Então, o tempo disponível é riqueza em teus braços. Vamos fazer o melhor que podemos, dentro de nós e também fora de nós, junto com os nossos familiares. Vamos, naquele mesmo espaço em que nós fazemos a nossa refeição diária, quantas vezes nós não podemos participar dessa refeição, hoje vamos participar integralmente do começo ao fim. Lá no interior, quando a pessoa te chama para comer uma pamonha na casa dela, vai preparada. Porque é para colher o milho, descascar o milho, ralar o milho, espremer,
cozinhar aquele caldo, separar o bagaço. Lá pelas 4 horas da tarde a pamonha está pronta. Mas vocês nunca comerão uma pamonha tão saborosa. Por causa desse envolvimento com aqueles que estão ali preparando aquela refeição. Podemos fazer isso dentro do nosso lar, todos os dias, aproveitar esse tempo. E aí, o Chico também, no capítulo 93 do livro Evangelho de Chico Xavier, diz assim: às vezes, penso em como os espíritos puderam escrever tanto por meu intermédio. Eu não sei a técnica que eles utilizaram comigo para o aproveitamento do tempo. Mesmo assim, sinto que desperdicei muito tempo. Imagina, se ele acha isso, né? Imagina nós. Sobre a Terra, os problemas inúteis que criamos são formidáveis. Teias de aranha para o nosso espírito. Nos envolvemos em tanta coisa, sem razão de ser, que ao final de um mês ou de um ano, verificamos que em termos espirituais, quase não saímos do lugar. Então, olha, nós temos que buscar aquilo que é essencial para nós. E o que é essencial para nós é essa reintegração nossa dentro do contexto da nossa família. Vamos buscar isso constantemente. E ele diz mais assim: agora é que eu estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. A gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. A gente fica até com vergonha, né? Perdemos tanto tempo com caraminholas na cabeça, com reflexões descabidas, com ansiedade e medos de coisas que nunca acontecerão na nossa vida. Quando poderíamos usar os nossos braços, como diz Emmanuel na mensagem. A riqueza que temos para aproveitar o tesouro que o tempo nos oferece. E ele finaliza assim: pensa no sol que ampara o verme, pensa no sol que ampara do verme aos grandes mundos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 188, Kardec faz um comentário dizendo assim: o sol é um lugar de reunião dos espíritos superiores há um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Gente, o Sol é a fonte mantenedora da vida material no planeta e da nutrição espiritual. Então, por que transformar a nossa vida num tempo nublado, numa noite permanente? Vamos deixar esse sol da gratidão brilhar nos nossos espíritos. Esse sol da oportunidade de aprender, de crescermos, de descobrirmos nuances ainda não descobertas pela providência divina em nossa vida. De descobrirmos detalhes potenciais divinos que nós temos. É uma riqueza infinita quando aproveitamos o tempo, como está nos dizendo Emmanuel. E ele finaliza dizendo: se desejares servir, já tens vaga com Deus. Se você dizer estou pronto, Senhor, pronto, o serviço aparece. Já está contratado. Porque não existe outra lei que não seja a lei de cooperação no universo. E quando o coração se abre e se coloca à disposição dessa lei, o Criador age através desse canal que é o nosso espírito. Aí nós vamos ver aqui que no livro de Emmanuel, no livro de André Luiz, Apostilas da Vida, ele traz uma lição que fala de SOS, uma lição interessante. Silêncio diante do caos, oração à frente do desafio, serviço perante o mal, silêncio, S, diante do caos, oração à frente do desafio, O, serviço perante o mal, S, SOS,
silêncio, oração e serviço. Aí ele diz assim: oração prepara a passagem livre, serviço garante a marcha correta, e silêncio previne contra o perigo. Em qualquer obstáculo, valer-se desse trio de paz, discernimento e realização é assegurar a própria felicidade. SOS, silêncio, oração e serviço, é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro, e na esfera de todas as criaturas existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Podemos fazer muito no silêncio da nossa alma. Podemos fazer muito na quietude da oração. Podemos fazer mais ainda quando nos colocamos no serviço espontâneo em favor do próximo. Eu trouxe aqui no final, porque ergue-te me lembra coragem, força, determinação, um pequeno conto para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. É um conto sobre a coragem que diz assim: diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em cão. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico o transformou em uma pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas o mágico desistiu. Transformou-o em camundongo novamente e disse: nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. Deste tamanhozinho. É preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo. O medo, gente, ele tem a função de nos deixar alerta, mas jamais, jamais, jamais pode ser obstáculo ao nosso progresso espiritual. Que nós possamos silenciarmos a cada dia, orarmos todos os dias e servirmos sempre na paz de Deus. Muito obrigado a todos, agradecemos aqui aos companheiros que estão aqui presentes hoje. Temos aqui a Eliane Souza, a Fernanda, grande abraço, minha amiga. A Neuza Ferreira. Temos também o Renato, companheiro aqui do nosso núcleo de fraternidade, Francisco de Assis. A Clara, o Newton, lá de Natal. A Lília, abraço Lília, namastê. O André, irmão querido, lá de Belo Horizonte. Enfim, vários outros irmãos que aqui estão. Eu queria avisar que sábado e domingo não teremos o nosso Gotas de Esperança em razão de eventos, né, de estudos, grupos de estudos virtuais e palestras que faremos. Então, segunda-feira estaremos de volta. Se eu conseguir gravar o episódio à parte, eu posto aqui sábado e domingo. Se não, segunda-feira, às 15 horas, estaremos juntos, com a graça de Deus. Paz, saúde e alegria a todos. Até lá. Bom final de semana, que Deus continue nos abençoando.